Não há nada que possa salvar o homem senão a fé em Jesus Cristo. E para que essa fé seja gerada, ele precisa ouvir falar do Evangelho. O Evangelho são as boas novas a respeito do sacrifício de Jesus, aquilo que ele fez na cruz para justificar o homem de seus pecados. Esse Evangelho, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que não se envergonhava do Evangelho de Jesus Cristo, porque era o poder de Deus para salvar o homem, tanto a judeu quanto a grego. Sim, o sacrifício de Jesus salva o homem do castigo eterno, mas também salva o homem de si mesmo e das consequências do pecado enquanto estiver peregrinando nessa terra. O homem sem o Evangelho, ele vive no pecado e vive sofrendo as consequências do mesmo. Mas Cristo nos liberta de tudo isso por intermédio do seu sacrifício, então ele nos dá uma nova vida que começa aqui, livre do poder do pecado, livre das consequências de tudo aquilo que o pecado traz sobre uma pessoa. O homem é restaurado em sua comunhão com Deus, ele é transformado na sua relação consigo mesmo e também com o próximo. Toda a sua vida é transformada pelo poder da fé. E esse evangelho foi chamado por Paulo, quando escreve aos Coríntios, como loucura da pregação. A loucura, porque realmente foi loucura naquela época falar de alguém que salvou o mundo sem que o mundo tivesse nada para lhe oferecer. O contexto da época era dois tipos de pessoas, os judeus e os gregos, uns se gabando do seu conhecimento e outros dos sinais, e buscando cada vez mais essas coisas. E de repente vem Jesus e se entrega àqueles que não têm nada para lhe oferecer. Sim, ele nos amou primeiro. Ele provou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores, sem que houvesse nada em nós que pudéssemos oferecer como retribuição do seu amor. Isso para aquelas pessoas era loucura, porque fazer algo por alguém que não merece realmente parece loucura. Mas foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez e Paulo anunciava onde ele passava. E nós precisamos crer, porque é o Evangelho que nos produz fé, fé na justificação que recebemos em Jesus. A justificação que nos livra, como eu disse, do poder do pecado e dos seus efeitos, não somente na vida eterna após a nossa morte física, mas também enquanto estivermos aqui. A nossa vida com Deus, ela tem início aqui na terra a partir do momento em que cremos nesse Evangelho poderoso, esse Evangelho que tem poder para salvar o homem. Que nós possamos, assim como Paulo, não nos envergonharmos do Evangelho, porque certamente ele é o poder de Deus. Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz que para muitas pessoas era loucura, e ele questiona: onde está o poder? Onde está a sabedoria? Deus tornou todas essas coisas infrutíferas através do seu sacrifício, que para muitos foi incompreendido. Mas Paulo diz que para aqueles que se perdem, isso é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Isso é o Evangelho. Jesus morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados e nos salvou. Agora, mediante a fé, nos apropriamos desse sacrifício e dos seus benefícios e somos salvos pelo poder de Deus e não pelos nossos próprios braços. Que nós possamos engrandecer o nome do Senhor por tamanho benefício. Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus. Esse é quem Paulo anunciava, como ele disse, o Cristo crucificado, aquele que se entregou para aquelas pessoas que não tinham nada para oferecer. Aqueles que ainda estavam afastados de Deus, entregues aos seus pecados, mas foram alcançados pelo Evangelho. E o Evangelho de Jesus gerou fé, e essa fé nos justificou pela graça. E agora que nós possamos, assim como Paulo, termos a convicção de que realmente o Evangelho é o poder de Deus se manifestando na vida do homem para que possa nos salvar. E assim tem sido a cada dia. O Senhor tem nos livrado do poder do pecado, das consequências do pecado, e tem a cada dia nos santificado e nos justificado diante do Senhor. Sim, Deus, sem que houvesse mérito algum em nós, tudo é pelo Senhor e para o Senhor. Que o Senhor esteja a cada dia nos fortalecendo para que possamos permanecer nesse caminho chamado Evangelho, em nome de Jesus. Se você foi abençoado, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama, para que elas possam conhecer o Evangelho de Jesus. Deus abençoe.